Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade ao estudo de limites. Iremos observar os conceitos de limites laterais, limites infinitos e limites no infinito. Uma função ela tem um limite lateral à direita, L, quando x tende a ser pela direita, ou seja, quando estamos fazendo a aproximação com valores próximos de c, porém maiores do que c. Se podemos tornar os valores de f tão próximos de L quanto quisermos, tomando x suficientemente próximos, mas diferentes de C e à direita de C. A notação que usamos para isso está posta. Limite de f de x quando x tende a C e a indicação que esse valor de aproximação é um pouco maior do que C é dada através desse sobrescrito com sinal de mais. De maneira semelhante, podemos pensar no limite lateral à esquerda. No limite lateral à esquerda, a aproximação que vamos fazer do ponto C é com valores menores do que C. E para indicar essa aproximação com valores menores, colocamos um sobrescrito com um sinal negativo, para indicar que esses valores são próximos de C, porém menores. Então, o limite da função f de x, quando x tende a C por valores menores do que C, é dito m, nesse caso aqui. Então, podemos ter limites laterais quando nos aproximamos do ponto C, tanto pela esquerda quanto pela direita. E a existência desses dois limites laterais podem garantir a existência do limite da minha função. Seja f uma função que está definida para todos os valores de x próximos a C, com a possível exceção de C. Então, o limite de f de x, quando x tende a C, vai ser igual a L, se e somente se seus limites laterais forem iguais. Calcule, por exemplo, quem seria o limite de f de x, quando x tende a 3, quando a função f de x for dada por essa função definida por partes. Ela vale 2x² menos x, se o x for menor que 3, e vale 3 menos x, se x for maior ou igual a 3. Para calcularmos o limite da função f de x quando x tende a 3, precisamos observar quem são seus limites laterais e verificar se esses limites laterais são iguais. O limite da função f de x quando x tende a 3 por valores menores, a expressão que define a função f de x é 2x² menos x. Lançando mão das propriedades de limites que já observamos, esse limite lateral é igual a 15. Passando a observar o outro limite lateral, quando fazemos a aproximação de 3 com valores que são maiores do que 3, a função que define f de x, a expressão que define f de x, passa a ser 3 menos x. E nesse caso aqui, o valor do limite é 0. Ou seja, nós temos que o limite lateral, quando nos aproximamos de 3 com valores menores, é diferente do limite lateral quando nos aproximamos de 3 por valores maiores do que 3. Nesse caso, como os limites laterais são diferentes, o limite da função f de x não existe. Então, como limite de f de x quando x tende a 3 por valores menores é diferente do limite de f de x quando x tende a 3 por valores maiores, isso implica que não existe o limite de f de x quando x tende a 3. O limite vai existir apenas quando os limites laterais forem iguais. Passemos a observar limites infinitos. Quando tornamos x cada vez mais próximo de c e o limite da função
cresce cada vez mais, dizemos que o limite da função f de x, quando x tende a c, é mais infinito. De maneira semelhante, pode ocorrer que cada vez que nos aproximamos mais do ponto C, de x igual a c, o valor que vamos observar para a função cresce cada vez mais em módulo, porém com um sinal negativo. Isso faz com que possamos resumir essa situação como sendo o limite de f de x, quando x tende a c, é igual a menos infinito. Nessas duas situações, mais infinitos e menos infinito, na verdade, não é um número. O que isso quer nos dizer é que o limite, na verdade, não existe. Mais infinito ou menos infinito vai indicar o comportamento de crescimento exagerado, um crescimento explosivo da minha função. Quem seria o limite dessa função 1 sobre x menos 5 quando x se aproxima de 5? Então, vamos tentar calcular esse limite e verificar se de fato ele existe. Para observarmos o limite da função f de x, vamos observar inicialmente quem são seus limites laterais. Montando uma tabela com os valores próximos de x igual a 5, porém maiores do que 5, observamos que cada vez que vamos chegando mais perto do 5, o valor da minha função f de x cresce cada vez mais. Por outro lado, se nos aproximamos do ponto x igual a 5 com valores que são menores do que 5, o valor da minha função diminui cada vez mais. Ela se afasta cada vez mais do zero. Em modo, ela estaria aumentando, porém, temos que fazer a ressalva que o sinal da função f de x é negativo. Então, ela está cada vez menor. Ou seja, cada vez que vamos chegando mais perto de 5, porém com valores maiores, vamos dizer que o limite dessa função tende a infinito. Enquanto que, quando nos aproximamos de x igual a 5, porém com valores que são menores do que 5, vamos dizer que esse limite tende a menos infinito. Então, tanto no limite lateral à esquerda quanto no limite lateral à direita, não conseguimos determinar um valor para o qual o limite converge. Então, vamos dizer que nessas duas situações, os limites divergem. Portanto, o limite da função f de x, quando x tende a 5, não existe. Um conceito importante atrelado à observação de limites que vão para mais e menos infinito é o conceito de assíntota vertical. A reta x igual a c vai ser assíntota vertical de uma determinada curva se pelo menos um desses 4 limites acontecer. Limite de f de x, quando x tende a c por valores maiores, vai para mais infinito ou para menos infinito. E quando o limite de f de x, quando x tende a c por valores menores, ou vai para mais infinito ou para menos infinito. Passemos a observar quem seriam as assíntotas verticais desse gráfico da função f de x igual a 1 sobre x menos 5. Para observar as assíntotas verticais dessa função, já verificamos que o limite de f de x, quando x tende a 5 por valores maiores, é mais infinito, e que o limite de f de x, quando x tende a 5 por valores menores, é menos infinito. Vamos, então, usar essa informação para esboçar o gráfico dessa função, destacando quem seria a sua assíntota. Como podemos observar, cada vez que nos aproximamos do ponto 5, a função acaba apresentando um comportamento explosivo. Ela cresce muito em módulo e cresce para um valor positivo, ou ela cresce muito em módulo, mas para um valor negativo. Então, o esboço desse comportamento.
seria, no ponto x igual a 5, a gente vai traçar uma reta vertical. E quando eu estou me aproximando de x igual a 5, com valores maiores, e minha função está indo para mais infinito, eu posso representar esse comportamento dessa forma aqui. E quando eu me aproximo de x igual a 5, com valores menores, minha função decresce muito, vai para menos infinito. E vou representar esse comportamento dessa maneira aqui. E aí, a curva, a reta. Então, a reta x igual a 5, ela é uma assíntota vertical. Uma outra necessidade que podemos ter é observar como se comporta o limite de determinada função quando. Um outro interesse que podemos ter em observar limites é fazer com que, ao invés de x se aproximar cada vez mais de um ponto, vamos fazer com que x cresça cada vez mais. Para calcular esse tipo de limite, vamos dizer que vamos fazer com que o x tenda a infinito e vamos verificar se o limite da função converge para algum valor L. Isso podemos fazer tomando o x tendendo a infinito ou tomando o x tendendo a menos infinito. Vamos encontrar quem são os limites da função 1 sobre x quando x tende a menos infinito e quando x tende a mais infinito. Vamos atribuir valores para x e observar o que acontece com f de x. Observando essas duas tabelas, o que estamos fazendo é o x está crescendo cada vez mais, ou positivamente ou negativamente. No primeiro momento, para a primeira tabela, estamos fazendo com que o x cresça cada vez mais em módulo, só que negativamente, ou seja, estamos fazendo o x tender a menos infinito. E o que observamos é que o valor da função f de x se aproxima cada vez mais de zero. Na segunda tabela, fazemos com que o x cresça cada vez mais positivamente, ou seja, estamos fazendo o x tender a mais infinito, e o que verificamos é que o valor de f de x está cada vez mais próximo de zero. Dessa forma, o limite de f de x quando x tende a menos infinito é zero, e o limite de f de x quando x tende a mais infinito também é zero. Para encontrar limites no infinito de funções que são racionais, a sugestão que temos é fazer com que toda a minha função f de x seja dividida pela maior potência de x que aparece no polinômio que está no denominador. Passemos a observar esse exemplo que está no exercício 5. Vamos ter interesse em calcular o limite, caso ele exista, da função 4x mais 1 sobre 2x menos 5. Para encontrar o limite dessa função, vamos acatar a sugestão que foi nos dada e dividir tanto o numerador quanto o denominador pela maior potência de x que temos no denominador dessa função. Então, esse limite vai ser equivalente ao limite de 4x mais 1 sobre x, tudo isso sobre 2x menos 1, dividido por x, quando x tende a mais infinito. Isso aqui, então, vai ser limite de 4 mais 1 sobre x, 2 menos 1 sobre x, quando x tende a mais infinito. Vamos lançar a mão das propriedades que já observamos de limites anteriormente. Então, esse limite seria equivalente a o quociente dos limites
Continuando a usar as propriedades. Esse aqui vai ser o limite 4. Se a gente observar esse primeiro trecho, eu tenho o limite de uma constante quando x vai para mais infinito. Independente de qual é a tendência de x, esse limite é igual ao valor dessa constante. Então, esse limite aqui é 4. Esse limite aqui vai ser 2. E aqui a gente tem o limite de 1 sobre x quando o x tende a mais infinito. Ou seja, se o x está crescendo cada vez mais, para onde vai o limite da função, que é 1 sobre x? O x, observe que está no denominador e está crescendo muito. Ou seja, o limite de toda essa expressão aqui vai tender a zero. Da mesma forma, aqui no denominador. Então, o limite resultante que eu vou ter, um conceito associado, atrelado a cálculo de limites no infinito, é o conceito de assíntotas horizontais. A reta y igual a L e y igual a n são chamadas de assíntotas horizontais da curva y igual a f de x se o limite de f de x quando x tende a mais infinito é igual a L, ou o limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a m. Em momentos posteriores, passaremos a observar continuidade de funções. Um forte abraço e até lá!